Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do The Showbiz Podcast. Eu sou a Gabi Silvaroli e hoje eu vou receber a super Lili Sarti, diretora criativa da marca homônima. Tô aqui com ela, uma figura super relevante do meio da moda e tô super animada para essa troca. Oi, Lili! Bem-vinda! Tô tão feliz de estar aqui com você, Gabi. A gente, já se conhece há tantos anos e é uma história de família. Tô super feliz. Não, exato. A Lili é assim, uma pessoa que eu admiro demais no meio da moda. Eu tô muito feliz que você topou estar aqui com a gente. É uma marca com tanta história, tanta presença no nosso mercado brasileiro. Então eu tô super animada para essa troca. Tenho certeza que a gente vai ter muitos insights. A gente já tá no tricô aqui, né? Sim. Não, total. E aí tudo, guarda aqui, isso a gente vai falar. Bom, começando, Lili, você tá já na marca que tem o seu nome, leva o seu nome com muito orgulho. E 19 anos de mercado também não é para qualquer um. Uma marca que sempre está atual, sempre está trazendo as novidades mais recentes do mercado. Me conta um pouquinho, eu queria saber lá atrás, o que te motivou a criar uma marca, empreender? Gabi, eu tinha mais ou menos 19 anos e não haviam tantas marcas. E assim, eu tinha vontade de usar algo diferente. Então, eu comecei a fazer uma roupa para mim, outra roupa para mim, e de repente minhas amigas gostavam. E eu estudei Relações Internacionais na FAP, então comecei a fazer para algumas amigas. E acabou, assim, resumindo a história que é longa, acabou que a gente criou realmente o nome, a marca e tudo mais. E a primeira coleção para vender na Daslu. Eu não sabia dessa conexão. Que tinha e a gente por lá. ganhou essa oportunidade, né? Que é uma mega oportunidade. Sim. Muita gente que é bem mais nova não conhece, mas assim, todo mundo sabe a história. Nossa, eu lembro que assim, a Daslu pra mim, quando eu cresci, era uma entidade, né? Era uma coisa fora, era um lugar mais, a marca mais presente de luxo do Brasil. E Eliana deu essa super oportunidade pela Donata, então eu falo que a Donata é uma das madrinhas da marca. Nossa, ela é maravilhosa. Beijo, E daí então a gente foi... Eu acho que muito desses anos de marca é saber aproveitar as oportunidades. E a gente foi aproveitando todas elas e a gente aproveita todas elas até hoje. Que incrível, Lili. Muito legal. E eu acho que assim, durante todo esse tempo, qual que você acha que desde de quando você criou a marca, o que fez ela assim, ser sempre tão relevante? Assim? O que você vê no seu DNA? Quando você olha para você mesmo, né, assim, a marca também tem a nossa essência, né, porque a gente, enfim, eu sou homônima da marca, então hoje eu consigo olhar com mais clareza que a gente é genuíno no que a gente faz. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Concordo, acho que ser genuíno e não querer copiar e ser outra marca, eu acho que é o que faz você ter relevância. Agora, acho que também tem fator sorte. E a gente tem muita sorte. Tem o fator aproveitar a oportunidade e tem o fator de como você foi criado e como você vai aproveitar essas oportunidades, porque não é fácil. Quem está, assim, muitos negócios são difíceis, empreender é difícil, mas estar na moda, que é muito cíclico, é muito desafiador. Muito desafiador, ainda mais toda a parte, assim, são tantos universos dentro de um negócio, né? A parte de produção, a parte de loja, de pessoas, de gestão de pessoas. Mas você tocou num ponto que eu acho que é tão essencial, que é ser genuíno. Eu acho que faz muito sentido você ser fiel ao que você é. E a gente vê muito isso. Quando você bate o olho num look, você fala, isso é Lili Sarti. E ao mesmo tempo, isso está muito conectado com o que você é. Então, quando eu vejo a marca, eu penso muito em você. E como que você acha que é essa parte de você ser esse CPF por trás da marca? Como que você enxerga isso? Porque eu, na minha visão, consumidor e fã, eu acho que agrega demais, porque tem um fator aspiracional na sua persona, né? Bem, como isso também é genuíno, eu nunca fico pensando muito, mas com o tempo que vai passando, você tem mais maturidade, você entende que você tem mais responsabilidade, até porque você representa uma marca. Com 19 anos, não sou eu, né? Assim, não é sobre mim, é sobre uma marca que é homônima, então eu tenho muito mais cuidado com tudo. E não estou dizendo que as coisas são calculadas, mas a gente pensa muito antes de fazer, de falar, de tomar atitudes, porque realmente não vou dizer que é um peso, mas é uma grande responsabilidade. Sim, sem dúvida. Lá atrás eu não sabia que a marca ia ser a marca, que ia durar tanto, que ia ter tanta relevância.
né? Então a gente, assim, como qualquer jovem, né? Você vai pensando, você reflete menos e toma mais atitudes sem pensar tanto. Então, com o tempo, você vai tomando cuidado, inclusive porque se a marca está tão relacionada com a minha imagem, que de fato eu entendo que é realmente isso, eu quero passar o melhor. Não dá para separar. Sempre vai ser relacionado ao que eu sou. Não, total. E tem que achar aquele equilíbrio, porque ao mesmo tempo as pessoas gostam de ver uma coisa mais autêntica, mais que você fala que é mais desconstruído, mas até o desconstruído a gente tem que se policiar, né? Mas o meu é sempre autêntico. Você sabe, eu sou muito autêntica, porque eu não sei se essa pessoa, assim, de uma distância, eu não sou essa pessoa. Mas eu acho que é justamente isso que deixa você ser tão você e a marca ser sempre tão real, né? E próxima das pessoas. Isso faz muita diferença. Eu acho que isso faz. Isso faz realmente. Não, e muito legal o que você está falando, porque eu sinto muito que as pessoas, não sei se você, mas elas têm uma necessidade de se conectar com algo que vai além da marca. Então, hoje, principalmente essa geração mais nova ela compra muito uma história mais do que só um produto. Você sente isso? Eu não só sinto, como eu acho que não é uma coisa nem outra coisa, é a fusão das duas. Né? Também não adianta ter um super produto e não ter história, ou ter uma super história e o produto ser oco, diríamos assim, porque não vai perdurar. E fazendo contraponto com o que a nossa marca eu acho que é isso, é uma construção de uma história verdadeira, né? E assim, a gente, quando conta e é o que é mesmo, se você for na loja e me encontrar num sábado na loja, vai ser exatamente vai ter essa verdade, mas eu acho que isso tem que a história tem que estar relacionada ao produto, não adianta você ter uma história linda, um produto que não vai adiante. Sim, concordo, né? A gente totalmente. sabe que não dura. É uma fusão de fatores. Perfeito. E Lili, hoje é uma marca familiar, né? Então você trabalha ao lado da sua irmã também. E como que é isso para você, essa relação entre irmãs? Como que você enxerga os benefícios também de ter uma empresa familiar? Assim, pensando em estrutura de dia a dia, eu trabalho com a minha irmã. Pensando em quadro de sociedade, a marca é minha. E a Renata, ela faz toda a parte administrativa pra gente. Mas é muito bom, porque você tem uma cúmplice, uma pessoa que teve a mesma educação que eu tive. Sim. Você não pisa em ovos. Você discorda, o que eu acho muito, muito bom. Porque você discordar significa... que você também vai crescer. Sim, né? É construtivo também essa troca, né? Porque se todo mundo concordasse, a gente não ia se desafiar. Não se desafia. E eu acho que onde não tem adversidade e desafio, você também não cresce. Perfeito. Eu acho que assim, a gente é bem como uma pérola, né? Então, como uma ostra, e que aquele desconforto te gera crescimento, novidades, criatividade, inclusive, necessidade de dar a volta por cima. Sim. É muito bom poder trabalhar com... E olha, na minha empresa tem muitas pessoas de muitos anos e acaba virando uma família. Então, a gente tem muito esse lugar assim de ter pessoas há muito tempo. Outros departamentos têm bastante turnover, mas tem muita gente que gera essa sensação familiar, o que pra gente é muito importante. Super, muito. É diferente realmente, né? Eu acho que tem uma proximidade também, ter uma cultura que é mais próxima, é algo que agrega demais. E Lili, você tocou num ponto agora que é a parte dos desafios. Quando você fala dessas adversidades, tem algum desafio que você poderia citar, assim, que você acha que te evoluiu para ser uma pessoa melhor? Bom, sempre, tá? Todo dia. Mas, assim, fora do ambiente de trabalho, eu acho que a maternidade me ajudou muito, porque me deixou uma pessoa mais complacente, coisa que eu não era. Então, eu sempre fui de fazer acontecer. Eu tenho esse lugar, esse perfil de fazer acontecer, e eu fico sempre achando que as pessoas têm esse viés parecido, quando na verdade hoje eu entendo que as pessoas são complementares. Às vezes eu sou muito boa numa coisa e não vou ser boa na outra, e hoje eu consigo ter essa complacência. Para mim, assim, deu um salto em como eu vejo o dia a dia do negócio, que nada mais é do que você ter um time redondo e ter uma liderança forte em cima, que não é a liderança que chega às 10 e vai embora às 3 da tarde, que eu também nunca vi acontecer. Todo mundo conta muito
nos podcasts, mas para dar certo, imagina, você não pode trabalhar tanto. Não existe isso, gente. Se você quer fazer acontecer, não é? Não, eu concordo total. O que você tá falando, parecia que eu tava me escutando, assim. E eu acho muito importante essa liderança também que você tá falando, justamente, não é a liderança que chega às 10 e sai às 3, mas é também uma liderança por exemplo, porque eu imagino que você tenha criado, eu te vendo de fora, vejo como uma inspiração. Então é muito legal você também ter pessoas ao seu redor que se inspiram em você, né? Assim, o dia a dia, né? O dia a dia é um pouco mais caótico. Porque tudo a gente, é muito bonito na história, tudo né? Um encantamento é isso, não é? Sim. Assim, hoje, pensando aqui no podcast que a gente tá, ninguém tem noção de quantas pessoas tem na produção onde só está aparecendo a gente. Gente, verdade. Tem muita gente aqui, é uma produção enorme. E eu acho que esse lugar do trabalho e de precisar e ser a liderança pelo exemplo, né? Sim. E porque você quer saber o que está acontecendo, o que você pode agregar, você ama o que você faz. Então, quando a gente está nesse lugar de amar o que faz, mesmo com adversidades, você vai fazer acontecer. E tem dias que tá tudo ótimo, é o dia do desfile, né? Então sai aquela crítica maravilhosa, mas um mês antes você está penando, um mês depois você vai continuar penando. Sim. Então tem aqueles momentinhos que você fala, ai, que delícia. Que é aquele famoso backstage, que ninguém vê, ninguém imagina. Porque hoje também, até mesmo o que a gente mostra é editado, né? É tudo editado. Mas é isso que dá muito valor. E ninguém nunca vai ter dias só bons, né? Não tem, até porque se não tivesse essa polarização de bom e ruim, não teria, né, bom e ruim, assim, a gente não conseguiria medir. Mas eu acho que quando a gente é novo, a gente não consegue entender que isso faz parte da vida e de todas as empresas, né? Então, aí de novo o assunto do outro. Mas será que o outro tem isso? Assim, te digo, o outro, se não tivesse esse problema, ele tem um outro bem cabeludo para resolver. Não, com Cada certeza. um tem seus problemas para resolver, não é? Não, exato. E assim, tudo. Não, a empresa familiar ela é mais difícil por algum motivo, mas o grupo também é complexo, porque tem mais burocracia. Então, não dá para ter sempre o melhor do melhor, né? Então... Eu amo trabalhar com as pessoas que são assim, pessoas da família, independente de como quem faz o quê. Eu acho que assim é bom, tá todo mundo unido, tem aquela energia de fazer acontecer, isso dá um gás nas pessoas. Quem não tá afim também dessa aceleração que é uma empresa que as pessoas fazem acontecer, que eu acho que é o mesmo exemplo da sua também, né? Porque vocês estão lá, vocês põem a mão na massa e fazem acontecer. Quem Sem não dúvida. tá afim, o próprio ecossistema expurga a pessoa não vai ficar por alguma razão. Com certeza. Talvez ela não queira se dedicar tanto, não queira se desenvolver tanto, talvez aquilo incomode a pessoa, porque ela gostaria de estar num lugar onde ela só faz uma coisinha e joga caneta às 5 da tarde e vai embora. Sim, não total. É? Porque fora o conhecimento técnico, a capacitação técnica, tem muito da parte da cultura estar alinhada com a da empresa. E isso é tão importante para você formar aquele time que é um time que realmente veste a camisa. Como que você faz essa parte de seleção? Tem algum truque, alguma tática que você conta? Ou a sua aposta, você vai mais no feeling, você vai mais na... Como que você seleciona as pessoas que vão estar ao seu lado? Hoje, quando eu vou conversar com... Eu faço a seleção para o meu departamento, que é criativo de produto, PCP e tal. Hoje, se sentar na minha frente uma pessoa que está falando mal de uma empresa onde ela trabalha, onde ela trabalhou, eu já não contrato. Porque vai ser justamente aquela pessoa que acha que ela não vai ter problemas na minha empresa. E que não é verdade. Isso é um ótimo ponto. Ótimo. Sim, para mim é um fato absoluto. É a primeira coisa, porque eu acho que tem gente que gosta de ouvir, assim, uma coisa é ouvir o que a concorrência ou o que outra empresa fez de bom e ruim para você se inspirar ou você não fazer igual. Outra coisa é a pessoa que está ali com você contar isso pensando que vai existir algo perfeito e se isentando do fato de que um time é o que faz o resultado. Certeza. Então, você é parte de um time. Então, esse resultado que você está contando ali, também você faz parte disso, né? E você vai fazer parte numa nova empresa e tudo mais. Então, assim, eu olho muito para esse lugar. Gosto de pessoas que façam acontecer e que coloquem a mão na massa, independente do que elas fazem. Na nossa empresa, por exemplo, não tem lugar só para um criativo. O criativo tem que fazer, ele tem que ser bom de ideias, mas ele tem que saber executar a ideia dele. Certo. Sim, então, na nossa empresa tem muito essa cultura
Também. De um profissional mais multidisciplinar, assim. Tem que ser, tem que ser. É que eu acho que isso é engraçado e até polêmico, mas hoje tem muito título para tudo. Então, até eu mesma falei, multidisciplinar nada mais é do que uma pessoa que tá lá disposta a fazer um pouco de tudo, uma mão na massa, né? Tem muitos nomes bonitos para falar. Vamos dizer, a pessoa que é responsável pelo cafezinho, ela faltou. Se não tiver ninguém que está disposto, vai ficar o dia inteiro sem café. Quem vai fazer? Acontecer. Isso tem muito na empresa, não importa o cargo que a pessoa ocupa, as pessoas se envolvem. Um cobre o outro. Isso é muito legal. Agora, isso não é que sempre foi assim. Isso a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Sim. Já teve, assim, fase muito difícil. Até a gente de liderança. Eu olho para quem eu era ontem, assim, anos atrás, como uma líder, eu não gostaria mais de ser essa pessoa. E eu acho que esse não gostar de ser e ter alguma coisa que te incomoda, de novo, essa adversidade te faz ser melhor. Com certeza. Isso quer dizer que a gente vai continuar errando, mas errar novas coisas, né? Sim. Não na mesma. Mas aí a gente vai justamente aprendendo, né? São 19 anos de experiência, então não dá para acertar sempre. Mas isso que você falou é muito importante de todo mundo estar olhando para um mesmo objetivo e remando no mesmo barco, na mesma direção, né? Faz toda a diferença. Porque às vezes também começa a aparecer conflitos, essa coisa do ego também que entra no meio do caminho. Mas no fundo, se todo mundo tiver a percepção de que está todo mundo tentando chegar na mesma direção e remando com o mesmo objetivo, as coisas fluem muito melhor, né? Um dos pontos eu acho que é isso, assim, o que motiva é o objetivo ser muito claro. E às vezes, na comunicação, se a comunicação for falha, porque o objetivo claro é o seguinte, é você fazer a melhor coleção possível. Sim. Fazer uma boa apresentação disso, então via desfile, fazer uma comunicação de imagem via foto, lookbook, campanha muito bom, mas o resultado é venda, o que você quer vender. E é o que vai mover a empresa e fazer ela continuar funcionando. Então, exatamente. Você não pode perder o olho naquele objetivo. Mas às vezes a pessoa não enxerga isso, sabia? Sim, às vezes a pessoa você sabe. Nossa, às vezes a pessoa tá ali também. assim, ela tá tão no mundo dela que ela não tá entendendo que aquilo nada mais é do que um resultado que tem que ser atingido lá na ponta. E hoje eu até falo, todos os departamentos são complementares e importantes, mas vendas é a quem mata, assim, mata no peito é a venda, né? Sim. O vendedor, time de vendas, para mim, eu acho que assim, que eu tiro o chapéu. Total. Eles têm que estar sempre bem, sempre arrumados, sempre maquiados, bem vestidos, com alto astral, uma energia boa. Energia boa. É a linha de frente. Se relacionar com o cliente, sim, não que é? É desafiador. Eu tenho uma coisa que eu costumo falar que todo mundo é um time de futebol, então joga a bola pra lá, chuta pra cá, mas quem de fato vai marcar o gol é a equipe de vendas. E assim, por isso que eles são tão importantes e também para conseguir, através do treinamento, propagar essa mensagem que é justamente o que você falou, a sua mensagem conseguir chegar até o cliente, né? Poder inspirar, né? Porque eu falo assim, você sabe também, vendas assim, hoje você comprou determinado estoque, mas aquele estoque nem sempre vai ser vendido como você fotografou, como você desfilou. Então o vendedor tem que ser alto astral, pensar e ser criativo em fazer novas propostas de looks dentro do que a marca acha bonito. Então tem que ter atenção, tem que ter olho e tem que se movimentar. E aí a gente volta naquele assunto, até no assunto assim, do perfil que reclama, não funciona em lugar nenhum dentro da empresa. Aliás, acho que na vida, né? A gente não quer nem amiga que fica reclamando. Exato. A gente quer amiga que conta assim pra você, não, você não sabe, aconteceu isso e resolvi assim. Ou me ajuda a resolver, mas de um jeito que seja solucionador o perfil, né? Super. E não focar na solução, né? Total. Tem aquela, bom, se você vem pra mim com um problema sem uma solução, você é parte do meu problema. Não, amei. Mas é bem importante isso, realmente. E Lili, eu queria te fazer uma pergunta agora, focada um pouco mais na parte de comunicação e marketing. A gente vê que, assim, o marketing, principalmente ao longo de todo esse tempo, ele evoluiu muito a maneira de comunicar, a necessidade do consumidor de ter informações mais rápidas, essa geração Z, redes sociais. Como que você viu essa evolução, assim? Queria entender um pouquinho mais dentro da LiliSart, como que vocês evoluíram e o que mudou na maneira de comunicar? Olha, muita coisa. Primeiro que, imagina, quando a gente começou, não existia Instagram, tinha assim, BlackBerry, se não me engano, o telefone era... Antes era... Qual é o seu PIN? Nossa, dava até tendinite, porque você tinha que fazer força para digitar. Era um outro momento. Então, imagina, relevância era só via revista.
E uma coisa que ajudou muito a gente sempre teve essa relevância de mídia também, mas em algum momento ela foi diluída, né? A mídia foi diluída pelos Instagrams. Eu não estou dizendo que não há a importância, muito pelo contrário, mas tem outras maneiras de aparecer e tudo mais. Eu acho que a gente acompanhou bem isso. Então a gente faz assim mais dias de foto voltada para stories, para Instagram. A gente hoje está com esse desafio do TikTok, de ter um TikTok para marca, mas que faça sentido. Está crescendo muito também para essa geração mais jovem, né? Total. E a gente é uma marca que veste de A a Z. A gente veste, é muito engraçado, vão famílias, às vezes vai a mãe com a filha, só que a filha tem 18 e a mãe tem 40, sei lá, 40 e poucos, vai a avó e a neta e elas vão fazer compra juntas, e eu acho isso assim surreal, porque eu nunca criei a marca com essa intenção, mas aconteceu isso. Então acho que a comunicação acompanha isso tudo, de entender a dinâmica do que é, né, hoje, até porque a imagem fica velha, e se você não fizer muita imagem, cansa. Total. Então, algo que a gente se preocupa muito, mas mantendo a essência da marca. Sim. Não, eu me identifico 100%. Eu acho muito legal isso que você falou das gerações, porque quando a mensagem é forte, você falou isso no início, de você ser fiel à sua essência, você consegue fazer com que a marca realmente transcenda as gerações. Que é isso de virem famílias. Eu acho a coisa mais linda. Eu acho que é um maior legado que uma marca pode ter, é conseguir cativar e sem perder aquela cliente que já era fiel a você, né? Total. E ganhar essas meninas novas, porque agora vem uma geração de 13, 15 anos, e assim, isso eu amo, tá? Que elas desejam a marca. E o produto de entrada da nossa marca, que é o jeans, o tule, a malharia e tudo mais, vende muito para essas meninas. E veja, não é corriqueiro, então são datas especiais, elas ganham, e eu acho assim, isso para mim é assim, uma maravilha, porque você vê que o que você está fazendo tem o caminho, e eu não perdi a minha cliente, que é minha cliente fiel há 19 anos, que ficou madura junto com a marca, que criou a família dela e que eventualmente tem filho ou não. E é uma linha tênue, né? Porque como é que você consegue equilibrar, no caso, essa coisa de você evoluir a marca, trazer uma coisa mais jovem, mais fresh para atingir essa cliente, mas sem repelir a sua cliente que já é sua cliente fiel, no sentido dela falar, Lily Start não é mais para mim. Como que você enxerga esse equilíbrio? Olha, primeiro acho que pensando em mix de produto, a gente consegue atender, e esse é o grande ponto. A gente tem esse olhar de desenvolvimento de produto e de mix bem resolvido. Vocês também têm um caso assim, então, minha mãe é minha mãe, mas a imagem dela é de uma mulher muito descolada, e ela é muito descolada. Nossa, ela é estilosa. Então ela faz maior sucesso. Quando a gente faz alguma coisa juntas, eu, ela e a Renata, todo mundo só comenta dela, e eu acho muito legal. Então é uma referência de uma mulher de 60 e mais, né? Mais de 60 anos, e que é descolada. A gente tem muito isso, né? A Renata do jeito dela, eu do meu jeito. E assim, eu tenho 39 anos, mas eu me vejo uma menina. Eu acho que eu tenho espírito de menina. Então eu acho que isso ajuda. E ao mesmo tempo, quem é um cliente fiel há muito tempo já conhece. Então ela sabe, de repente eu não vou comprar essa roupa que é tão aberta, eu vou pôr uma segunda pele. Mas a gente tem bons vendedores que estão há muito tempo e que acompanham esses clientes. Então acho que também não é só um ponto, são várias coisas que estão uníssonas, né? Assim, tá tudo equilibrado e vai indo pro mesmo lado. Mas do jeito que eu tô falando para você, parece que é tudo mil maravilhas, gente. Até a gente acertar isso tudo. Sim, são muitas tentativas e erros, e é sempre uma linha tênue, né? Então você tem que puxar um pouco mais, às vezes você tem que segurar um pouco mais, mas eu acho que vocês fazem isso com excelência, assim, porque realmente sempre eu me enxergo muito na marca, mas eu também vejo que tem para todos os estilos, e isso no mix de produto é essencial, como você trouxe, né? E conseguir mostrar isso, né? Sim, na comunicação, né? Às vezes, olha, nesse momento agora a gente faz um dia de foto de campanha para ter impacto de força, e agora, além do dia de campanha, a gente faz um dia só de imagem, que eu chamaria assim de lookbook. Mas a qualidade da imagem, ela é tão maravilhosa quanto a campanha. Só que no lookbook você vê mais o produto e menos a essência da comunicação que você quer passar. Na campanha você não vê muito bem o produto. Às vezes é uma foto louca, mas tem o espírito daquilo que você quer passar. Aquele aspiracional, né? Que você vê aquele lookbook maravilhoso e fala, nossa, eu quero isso, eu quero ser... e aí encanta, né? O styling e tudo mais, são muitos fatores. E até
um pouquinho depois da pandemia, a gente fazia diárias de uma outra forma. A gente fazia tudo meio campanha, meio lookbook, mas aí as fotos eram fortes, mas não tão loucas, não tão fortes. Então, até que dia, até quando a gente vai seguir desse jeito, eu não sei. A gente vai sentindo o mercado e se adequando, né? Super, sempre, né? E teve algum turning point que você falou? Achei bem interessante isso que você falou, de ousar mais nas campanhas. Teve algum momento que você falou, nossa, agora eu quero ir por esse caminho mais fashionista? Tem alguma coisa que te levou? É que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque você vai fazer uma pesquisa com um time de comercial, um fala, não, imagina, o cliente não se viu aqui. Aí o outro fala, nossa, minha cliente amou. Então, esse é um lugar que, juro, assim, é muito complexo. Sim. Eu acho que, assim, a gente tem uma sorte, quem trabalha com o que a gente trabalha, que é muito rápido. Né? Então, de repente, numa campanha você foi muito louca e se um monte de gente gostou, mas um tanto não gostou, de alguma maneira você vai acessar esse outro cliente com a foto mais simples, com lookbook, com outra imagem, com um provador de alguém que foi à loja, que tenha mais a ver com essa cliente. Mas sempre tendo esse olhar, né? Conseguir, de alguma maneira, conectar com os públicos diversos. E cuidar também. E cuidar. Sinto que tem esse cuidado. Mas, olha, eu estava te falando assim no behind the scenes, né? Que esse desfile, por exemplo, que foi muito mais teatral, até pelo lugar e tudo mais, eu achei, nossa, eu fiquei com medo, eu falei, vai ser o desfile mais difícil, mais desafiador, eu acho que não vai ficar muito bom, as pessoas não vão ver a roupa direito. Eu nunca vi uma crítica tão boa e tão forte, tão impactante, que impacta no comercial, porque a gente faz as vendas de atacado, e a gente bateu meta no atacado antes de acabar o showroom, então foi muito bom, mas são surpresas que a gente tem, né? Porque a gente fica com medo de dar uma mudança tão grande. Todo mundo aplaudiu de pé, assim, eu tive a honra de assistir e, assim, todo mundo aplaudiu de pé. Foi algo que saiu também do lugar comum e gerou aquela coisa do fashionismo nossa, e fora que, assim, a marca, ela é tão querida também, né? Você vê as pessoas... Todo mundo fala com tanto carinho. Eu vejo no final dos desfiles, todo mundo, eu preciso cumprimentar a Lili, preciso cumprimentar a Renata. Então, é uma marca que ela construiu uma trajetória de muita admiração e carinho, né? Isso é muito honrável. Isso é muito legal. E a gente hoje consegue olhar e sentir isso, porque quando você é mais novo, você não tem essa noção, até porque a marca num determinado momento não tem tanto tempo. Sim. E ali é tudo muito genuíno, você vê as pessoas que estão lá, elas querem estar lá, não são pessoas contratadas para irem lá. A gente não contrata, a gente não paga um cachê para uma pessoa ir. Isso é um relacionamento da nossa vida inteira, de amigos da vida inteira, de novos amigos, de amigos que a gente conheceu por amigos, de pessoas, de clientes. E você sabe que eu, pessoalmente, acho isso muito perceptível. Quando uma pessoa está lá de maneira genuína, por um carinho, admiração e porque gosta de vocês e da marca. Porque eu acho que hoje em dia a gente vê muito essa relação comercial em tudo, né? Então, os eventos, às vezes fica tão óbvio que uma pessoa está sendo paga para estar lá ou para usar um produto que não tem nada a ver com ela. E eu acho que o efeito não chega no consumidor da maneira que tem que chegar. As pessoas sabem o que é de verdade e o que não é de verdade. Então, eu acho que é muito lindo de ver, assim, quando esse carinho que as pessoas têm. Será que a gente está dentro do negócio, né? Você também do seu. Será que as outras pessoas conseguem perceber quem é a pessoa que está lá, assim, só para preencher um lugar? Eu acho que, principalmente quando a pessoa é contratada e a marca não tem uma sintonia com a pessoa, ou não condiz com o estilo dela, eu acho que fica muito nítido, sabe? Essa pessoa não usaria isso, ela está usando porque ela foi paga para fazer isso. Para mim, assim, eu entendo que cada negócio tem sua maneira, mas para mim, como marca, isso vai totalmente contra o que eu acredito. Sim. Porque para mim isso é exatamente você fazer uma compra, encher a mala de roupa e falar, copia essa. Para mim, perde o sentido do negócio. Talvez seja mais fácil, tá bom? Né? Em todos os sentidos. A gente vê de tudo, não mas com certeza esse caminho que você traça tá dando muito certo. Mas isso que você falou das influenciadoras, já até me lembrou um ponto, que era justamente como que a gente faz a escolha de influenciadores, né? Porque hoje eles são um pilar muito importante na comunicação. Então, eu, por exemplo, eu sempre vejo, na hora de contratar uma influenciadora, alguém que tenha
uma conexão real. Então, se a pessoa já gosta da marca, ela já usa a marca, eu acho que é muito mais real você construir uma relação de criação de conteúdo, de troca com uma pessoa que já consome. Como que você faz essa parte de curadoria de influenciadores? E essas pessoas também, pra gente, são muito do nosso relacionamento. A gente não tem esse hábito de contratar influenciadores, mas a gente faz seedings e tudo mais. Sim, ou produção também, uma pessoa que quer usar um look. Tem que ter a ver com a marca, tem que gostar da marca. E aí, às vezes, acontece de uma parceria nossa com outra marca, onde a gente pode acabar contratando, a gente sempre vai olhar para alguém que já é amigo da marca, que é assim que a gente chama o termo dentro do marketing da Lily Sarte. Essa pessoa é amiga da marca, quando ela recebe o seeding, ela não precisa postar, mas ela mandou, falou alguma coisa, e geralmente a gente tem muita sorte, assim, a maioria posta, que pra gente é legal, mas não é, a gente não pede pra postar, que eu acho que é até um pouco indelicado. Porque não é o propósito, né? Não o propósito é o relacionamento. Não é, a gente quer que a pessoa use a roupa, que ela curta a roupa, que ela vá trocar se ela não gostou. Sim. Mas assim, a gente sempre escolhe pessoas que a gente acha que tem a ver com a atmosfera como um todo. Às vezes acontece assim, alguém vem um passarinho e fala, ai, mas a pessoa tal, vamos mandar para ela. Eu falo, gente, mas tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas Sim. E daí que tá isso ou que tá aquilo, acho que não tem nada a ver. E a pessoa também tem que ter olhado para a marca, entender o que é a marca. Claro. Às vezes acontece essas solicitações para ir para desfile também. Fulana desfilou, pediu para ir para o desfile, e você fala, daí você vai dar uma olhada, você entra no corporativo, que é o Instagram corporativo da marca. Você entra, a pessoa nem segue a marca. Por que ela quer ir ao desfile? O que ela quer fazer no desfile? Ela não tem uma conexão com a marca. Sim. Não é sobre querer mais um seguidor. É diferente disso. É sobre essa pessoa tem alguma conexão ou ela quer ir para tirar uma foto e contar que ela está no desfile? Sim. Não, né? Perfeito. Eu acho que faz muito sentido. Muito. E, inclusive, esse ponto que você tocou do desfile era algo que eu ia te perguntar. Porque hoje a agenda de São Paulo Fashion Week e tudo mais, são poucas as marcas que realmente sempre estão presentes e que fazem desfiles tão impactantes. Como que você começou? Como foi seu primeiro desfile? Nosso primeiro desfile, olha, eu sou muito grata a Daniela Falcão, que na época era da Vogue Brasil, e ao Paulo Borges, que juntos convidaram a gente para participar. E, se não me engano, eu falei para vocês, eu não sou muito boa de data, mas se não me engano isso foi em 2014. Pulou algum ou outro, por exemplo, não teve na pandemia. Daí, numa eventual momento mais desafiador para a gente em algum sentido interno da empresa, em vez de fazer 2 desfiles por ano, a gente fez um. Mas a gente sempre teve presente e, para mim, assim, é uma dádiva você poder estar, porque não é um calendário que você compra estar, né? Você tem que ser escolhido, conquistar. Ter uma relevância na moda também. A gente poderia fazer um desfile fora do calendário, mas eu acho que o que o Paulo Borges faz é tão nobre, é tão bem feito, ele dedica a vida dele para isso. E, de novo, aí você vê uma coisa que é um trabalho com essência. Mas é muito legal, né? Você tem 12 minutos, sei lá, 15, 8, dependendo do tamanho, para mostrar. É sempre muito emocionante. Eu fico muito tensa. É um dos desfiles mais desejados, que as pessoas mais querem ir prestigiar. Eu nunca penso muito assim, porque a gente está sempre tão querendo fazer o nosso melhor. Sim. Eu não gosto muito de pensar. Primeiro, eu sinto que a gente é muito prestigiada, mas eu fico feliz, porque eu vejo assim, são pessoas que querem estar com a gente. Sim, e que estão com a gente, trazendo essa energia, dá pra sentir a energia da plateia, o que é muito legal. Eu falei mais do ponto de vista, tipo, consumidora e quem presencia o desfile, porque a gente escuta assim, Lili, você vai, né? Óbvio que eu vou na Lili, então eu falei mais como uma consumidora da marca, assim, de realmente ver as pessoas esperando esse desfile. Não, é muito legal, mas é um momento que a gente, eu não sei, eu perco um pouco a referência assim do que está acontecendo, porque a gente quer tanto fazer o nosso melhor para todos vocês que vão até lá desfilar, assistir ao desfile e que saem de algum lugar. Às vezes não é tão central, às vezes você tem que atravessar a cidade para acompanhar. E nossa missão, pensando além do comercial, poxa, a pessoa vem até aqui, o que eu vou mostrar para ela? Sim. Né? O que essa pessoa vai sentir? O que ela vai achar? Será que ela vai gostar? Mas você sente que você se cobra muito, assim? Muito. Muito? Muito. Eu acho que a gente, não sei, eu pelo menos... Parece que eu sempre posso fazer mais, né? Não importa o que as pessoas falem, nossa, foi incrível. Não, mas teve isso que não ficou do jeito que eu queria. Mas eu acho que essa preocupação que a gente tem é justamente isso que move a gente. Eu nunca vi alguém que faz o que ama, que apresenta. Vamos pensar assim, um desfile é uma apresentação, é tipo um cantor.
É bem mais fácil do que ser um cantor, porque o cantor você tem que estar lá na frente de todo mundo, o desfile você está no backstage, mas a sua criação é aquilo naquele momento. Então, você quer que seja perfeito. Sim. E acho que tem esse nervosismo. A partir do momento que não tiver nervosismo, alguém faz para mim. Não tem mais sentido, aí não né? tem sentido a marca. E perde a alma, que é você também, a alma. Sim, e são meses de produção. São muitos meses. Quanto tempo antes vocês começam? Você tem que montar a coleção, né? Vamos pensar uns 6 meses, mais ou menos. De pesquisa ao ponto de venda? Não, aí é mais. É mais porque aí a gente faz o desfile e isso chega às lojas a partir de janeiro. Entendi. Então a gente fez, foi em outubro, né? Eu tô um pouco perdida no tempo. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. 3 meses para daí ir a primeira remessa para a loja, porque a coleção é grande, então não vão todos SKU. Você vai abastecendo a loja ao longo das entradas, mas a primeira entrada é mais impactante, que é final de janeiro. E aí, então, são quase 9 meses, né? E aí eu queria te perguntar um pouco dessa parte de inspiração. Como você tem que começar a pensar a coleção com tanta antecedência, como que você faz para captar os principais insights e fazer as suas apostas de tendência dentro dessa pesquisa? Nessa coleção especificamente, foi uma das primeiras dos últimos tempos que eu não criei tanta base de tecido. Mas geralmente eu crio o tecido. Nossa. Assim, eu crio os aviamentos, a gente cria todos. Não existe nada comprado pronto, não tem uma fivelinha que é comprada pronta, é tudo feito. Isso dá um mega trabalho, mas também faz toda a diferença. Toda a diferença. Aquele look que eu usei no seu desfile, eu reparei em cada botão, era um diferente do outro. É inacreditável, assim, são pouquíssimas marcas. Você imagina o gabarito para pôr, porque não é depois colocar, você tem que ter um gabarito. Sim. Então, assim, é uma coisa que, quando eu tô criando, eu não espero compilar um monte de coisa. Eu vou criando, eu vou fazendo, porque aquilo está numa atmosfera, está numa nuvem. E aí eu vou chamando a equipe, falando, olha, estamos olhando para isso aqui, estamos olhando para cá. Eu não gosto muito também de fazer uma pesquisa, de ficar vendo muito. Eu gosto de pesquisa de construção. Sim. Porque senão você vai virar uma marca... De mais do mesmo. De mais do mesmo. Certo. E eu já ouvi, e isso faz bem para o ego, mas também faz bem para o negócio, e você vê que você está no caminho certo, de uma pessoa de uma plataforma global de tendências, que é a mais importante do mundo, indo num backstage nosso, ela fala assim, olha, não acredito, mas você está dando a tendência para daqui 2 anos, a gente está dando isso. Então, você está antecipando. Era uma época que o São Paulo Fashion Week trazia imprensa internacional, e eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, gente, isso é tão genuíno, não é que eu estou indo lá ver o que a outra marca fez de estampa para fazer uma parecida com aquilo. Não, eu vou olhar que, assim, de repente a minha estampa é um mármore, que eu achei lindo, um pedaço do mármore, e criei a partir disso, de uma viagem que eu fiz. Então, isso também é muito genuíno e é muito da nossa essência. E às vezes o tema da coleção ele vem depois, né? Ele não vem antes. A hora que você compila tudo, você fala, isso aqui está com cara disso. Sim. Eu não gosto de pôr uma cerca e falar, bom, vamos falar sobre tal coisa, porque você perde uma oportunidade enorme de criação, você fica tão focado. Você cerceia muito a liberdade criativa, né? Que é antagônico, porque não existe. Como que você é criativo enclausurado? Super interessante isso, porque a gente faz o caminho mais... analisa a tendência, vai decupando, que é o que geralmente você vê no mercado. Então, é muito interessante isso que você trouxe, é realmente alma de artista, né? Isso que você falou do mármore e tudo mais, de você ver a estampa em qualquer lugar, na arte, na arquitetura. E você tem que se bancar nisso. Eu vejo da nossa equipe comercial, quem é mais novo, assim, parte mais nova do time, não entende muito isso, porque fala, mas eu atendi tal cliente, ele é novo, ele não entendeu muito bem. E os vendedores antigos e parte comercial antiga, até para atacado, sabe que a gente vai propor alguma coisa que provavelmente mais para frente, ainda dentro do mesmo ano, vai ser uma coisa que vai despontar. É algo que também você vai construindo uma cultura de o comercial ser ouvido pelo cliente. Sim. E ter essa troca, né? Que é aquilo que a gente chama da marca ser orientada pelo consumidor. Isso é muito importante. Isso, né? É muito, muito. E a gente repete muita modelagem, de estrutura de modelagem, quando o cliente ama muito. Aconteceu até agora. Eu descontinuei dois bottoms que, assim, é super queridinho. A gente está fazendo há muitos anos. Eu falei, agora eu vou parar. Porque eu quero que todo mundo sinta falta. Porque todo mundo sabe que vai à loja e chega. E eu sei que isso faz um faturamento. Mas eu quero novas propostas. Eu quero ver as nossas clientes usando também
dentro desse shape, novas coisas que eu sei que vai ser interessante para eles. Foi um susto para o comercial, mas essas são coisas disruptivas que a gente tem que fazer, porque senão quando você vai ver, você virou você está ouvindo o cliente, mas você não está se inovando. Sim. Você tem que se inovar. Sim. Você tem que quebrar um pouco. E isso é desafiador, né? Sair daquela zona de conforto. Mas é o que mantém também vocês sempre atuais. Eu acho que sim. Sim. Ai, que demais, Lili, amei. Adorei ouvir um pouco mais. A troca foi incrível. E aí, por último, queria muito que você desse alguma dica, assim, algo que sempre te ajudou, alguma coisa que te inspira. Freestyle. Olha, o que me inspira, assim, olhando para um viés empreendedor e para a vida, a gente sempre tem que lembrar que depois de um desafio vai vir um resultado positivo. Se você se esforçar, às vezes demora, às vezes você fala, nossa, acabei de levantar de um tsunami, vem outro. Faz parte, gente, só a maturidade, muitos anos, eu posso falar com propriedade que são muitos anos do mesmo trabalho, que você vê e fala assim, aquilo valeu a pena, aquela adversidade me trouxe isso, alguma lição você vai tirar, e a gente não ficar esperando sempre que esteja tudo ótimo, e mesmo quando não está tudo ótimo, você tem que lidar com aquilo, porque é uma maneira de você ter uma criatividade e ser resiliente, e eu acho que isso reflete no negócio. Sim. Perfeito. Não desistam. Concordo, arrasou. Amei ter você com a gente. Fiquei obrigada, muito feliz. Gabi. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. E espero vocês no próximo episódio de The Showbiz Podcast.